Oi, gente. Essa é a nossa aula de espanhol e eu sou a professora Wanda de Andrade. Tudo bom? Bom, gente, como a gente já está falando sobre verbos, né? Nós vamos ver aqui algumas irregularidades. Primeiro de tudo, um repasso. Verbos regulares e irregulares, solamente três conjugações: ar, y ir. E los regulares no cambiam los radicales. Isso é um repasso, uma revisão. En español hay diversas clases de irregularidades verbales, pero voy a enseñar aquí solamente tres. Es muy importante para el alumno tener una buena noción de estas irregularidades, porque são muito comunes en el idioma. Então, gente, no espanhol tem muitos tipos de irregularidades verbais, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui somente três, né? As três que eu acho que são mais assim importantes agora para vocês. É muito importante para o aluno ter essa boa noção, né, dessas irregularidades, porque elas são muito comuns no idioma, principalmente no espanhol, que os verbos irregulares são mais verbos do que os regulares. A primeira irregularidade, né? São os verbos que tienen su irregularidad solamente en la primera persona del singular. Yo. Estudaremos 7 verbos, pero há outros mais. Então, essa primeira irregularidade são os verbos que têm somente na primeira pessoa a irregularidade, né, dele. Na pessoa do singular, que é yo. Nós estudaremos 7 verbos, né? Mas existem muito mais que isso, certo? Gente, olha só. Verbo tener, poner, salir, decir, hacer, caer e traer. Ou seja, ter, pôr, sair, dizer, fazer, cair e trazer, certo? Preste atenção na primeira pessoa. Todos eles têm uma irregularidade na primeira pessoa, né? Então, no verbo tener, você vai ver que a primeira pessoa é tengo, né? Então, aqui tem um G que surgiu ali, né? Que no espanhol nós dizemos re, la re, né? Então, tengo, depois tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. O verbo poner, mesma coisa. Pongo, pones, pone, ponemos, poneis, ponem. No verbo salir, salgo. Eu saio, salgo, sales, sale, salimos, salis, salem, né? No verbo dizer, na primeira pessoa também há irregularidade. Eu digo, né? Depois, dices, dice, decimos, decis, dicen. O verbo hacer, eu hago. Depois, haces, hace, hacemos, haceis e hacen. O verbo cair, caigo, eu caigo. Caes, cae, caemos, caeis, caem. E o verbo traer, que é o nosso verbo trazer, né, em português, eu traigo. Traes, trae, traemos, traeis, traem. Existem outros verbos nessa categoria, mas vamos ficar nesses que são os mais usados. A segunda irregularidade são os que cambiam a letra E por IE. Vamos ver uns exemplos? O verbo cerrar, né? Cerrar significa fechar. O verbo acertar, que é acertar mesmo, e o verbo pensar, que é pensar mesmo. Então, pode notar que a primeira, segunda, terceira pessoa e a terceira do plural, todas trocam o E pelo IE. Então, fica o quê? Eu cierro, cierra, cierra. Cerramos, cerrais, cierram. O verbo acertar. Acerto, aciertas, acierta. Acertamos, acertais, acertam.
E o verbo pensar, yo pienso, piensas, piensa, pensamos, pensais, piensa. Eu coloquei aqui outros exemplos, que é para vocês verem. O verbo apertar, que é apertar, atravessar, começar, empezar, que é começar também, e merendar. Terceira irregularidade são aqueles que cambiam a O por o E. Vamos ver uns exemplos? O verbo encontrar, o verbo probar e o verbo almoçar. Então, encontrar, ele troca o O, né, por o E. Então, fica o quê? Encontro, encuentras, encuentra. Encontramos, encontrais e encuentram. Probar, pruebo, pruebas, prueba. Probamos, probais, prueban. E almoçar, almuerzo, almuerzas, almuerza. Almoçamos, almoçais e almuerzam. Outros exemplos como esse: bolar, que é voar, acordar, recordar e contar. Muito bem. Gente, não poderia passar pelos verbos irregulares sem falar do verbo ser. O verbo ser é muito importante para quem quer aprender um novo idioma, não é mesmo? Então, toda vez que você vai aprender um idioma novo, sempre se começa pelo verbo ser, né? Então, vou colocar aqui um bônus para vocês. O verbo ser estará no presente, no passado e no futuro do indicativo, certo? Então, aqui, no presente, soy, eres, es, somos, sois, som. Vocês já viram isso em sala de aula, não é mesmo? No pretérito perfeito simples, por que pretérito perfeito simples? Porque no caso do pretérito existe mais de um, né, pretérito. Então esse é o perfeito simples. Fui, fuistes, fue, fuimos, fuistes, fueram. É bem parecido com o português, né, gente? E o futuro é mais parecido ainda. Eu seré, tu serás, ele será, nosotros seremos, vosotros sereis, ellos e ustedes serão. Esta aula, gente, foi apenas uma base, né? Porque existem outras irregularidades verbais muito importantes que talvez veremos mais adiante. E eu quero que vocês saibam que até agora nós vimos apenas verbos no tempo presente do modo indicativo, certo? Com exceção do verbo ser, que eu coloquei um passado e um futuro, né? Mas continua no modo indicativo. Mas podemos ampliar esse estudo para outros tempos e modos futuramente, se Deus assim quiser, não é isso? Muchas gracias. Tchau.